Então, é importante quando a gente chega a uma fase da nossa vida, Marcelo, a gente entender que a gente precisa tomar as decisões da nossa vida. Eu vejo muita gente aí que até hoje continua esperando alguém mandar fazer alguma coisa. Então esperando a mamãe, esperando o papai, esperando um amigo dar um apoio, esperando a esposa, o marido. Então, cara, você precisa tomar as decisões da sua vida. Você precisa dizer o que você vai fazer. Você não pode esperar que as coisas caiam do céu. Então, eu adotei para minha vida sempre ter um próximo passo. Me organizo, me planejo e sou obediente comigo. Eu decidi fazer isso. Eu sou obediente comigo. Eu não falei que eu ia todos os dias, segunda-feira, fazer isso, tal hora. Então eu vou fazer. Porque se você deixa para fraquejar no meio do caminho, você cria todas as desculpas necessárias para você justificar por que você não vai fazer o que você já combinou com você que iria fazer, sabe? Então, essa disciplina de você honrar com a sua palavra, essa integridade de você com você mesmo, ela é muito importante de se ter. E eu acho que é aqui que a gente começa a ter um problema onde o ser humano sofre na vida dele. Porque ele terceiriza a responsabilidade da vida dele para outros, não assume a responsabilidade e espera que a realidade da vida dele mude. Nossa realidade só muda a partir do momento que a gente começa a assumir responsabilidade independente do contexto. O governo está difícil. Tem imposto, tem imposto. É injusto, é injusto. Mas o que eu posso fazer em relação a isso? Qual que é o meu papel em relação a isso? Porque está todo mundo vivendo sobre as mesmas regras aqui. A diferença é como você interpreta e como você age entre quem vai conseguir enfrentar isso e passar por essas adversidades e quem vai ficar parado reclamando, esperando que o cenário mude magicamente. Então, o esporte me deu isso e é o que não se aplica só ao esporte, né? Se aplica a minha vida inteira. Todos os pilares da minha vida tem isso. No relacionamento com a minha mulher, quando eu decido fazer um projeto, quando eu decido fazer um treinamento físico, quando eu decido escrever um livro, tudo. Tudo para mim vem da essência que eu aprendi ali no esporte, de ter a disciplina e a consistência de que um pouquinho todos os dias a gente consegue transformar uma vida. Ótimo, muito bom. Temos perguntas, Eduardo? Não, mas tem a... do estúdio, sempre. São as piores, né? Pode botar, né? Posso fazer duas? À vontade. Bom, Marcelo, primeiro eu queria dizer que eu sou teu fã, que é o vídeo. Obrigado, irmão. Eu não saio de casa sem ver o vídeo seu. Que maravilha. Caramba. Depois que eu te descobri na internet, cara, eu tenho que ver seu vídeo, senão eu não saio. Obrigado. Tem a mesma pergunta, cara, porque inclusive tem dias que eu não quero sair de casa. No teu vídeo eu saio. Inclusive esse último vídeo que você falou, o preço da razão aí, cara, nossa, é a minha história. É a minha história ultimamente. Então eu queria saber, em relação a isso, cara, eu tô dando meu testemunho aqui, quero saber se você tem noção do impacto desses vídeos que você tem feito e se tem pessoas que te procuram para falar isso que eu tô te falando, por exemplo. Eu não sei se eu tenho noção do impacto, mas eu recebo alguns depoimentos assim, né? Porque, para você ter uma ideia, né? Cara, a gente flutua às vezes 30, 50 milhões de visualizações todos os meses, sabe? E do mesmo jeito que tem gente, poxa, me mandando mensagem, cara, sou muito grato, assim, por isso, sabe? Por essas pessoas que me falam depoimentos assim, pô, cara, você mudou minha vida, você me ajudou a me mexer, a sair de onde eu tava, a largar um vício, a entender que existe um caminho de prosperar. Também tem gente que critica, né? Então a gente tem de tudo um pouco. Eu, sinceramente, assim, com todo respeito, eu sou muito grato a todo mundo, mas quem trabalha com internet tem que tomar cuidado com os dois. Porque se você escuta demais o ruim, você se afunda. E se você escuta demais o bom, talvez você ache que seja melhor do que na realidade é. Então, eu sempre tento colocar um equilíbrio aqui para eu falar assim, deixa eu continuar fazendo o meu trabalho. Com consistência, com o coração e com a alma. É isso que eu faço, sabe? Mas toda vez que eu vejo uma pessoa que, assim como você, que fala isso, poxa, não tem como não dar o gás, né? De você falar assim, cara, que legal, não tô aqui sozinho na banheira. Porque todos os dias é eu sozinho na banheira, frio, gelado, a geada ali. E aí quando você vê pessoas que estão te acompanhando há tanto tempo, sabe? Tem tanta gente me acompanhando. De mim, cara, tem um cara que vai me assistir, né? Inclusive, eu falo, professor, às vezes tem dia que a gente não quer sair de casa. Até o estúdio tá crescendo e você tem parte. Porque, cara, você diz, não, hoje eu tenho que ir. Aí eu venho para um negócio bom, tá ligado? Que maravilhoso, que maravilhoso.
E a outra pergunta também em relação a isso, você já pensou depois, qual os próximos projetos depois da banheira, que você não pode entregar, mas em fazer um projeto fixado nisso mesmo, cara, de motivação das pessoas, se você já tem alguma ideia sobre isso? Eu não tinha feito nada disso, né? Se você olhar, assim, depois que eu dei essa estourada na internet, que eu comecei a estourar, que foi em fevereiro do ano passado, eu nunca tinha feito nada em relação a isso, né? Hoje o meu trabalho ele é totalmente gratuito, eu entrego o vídeo para as pessoas. Aí eu falei, vamos fazer alguma coisa? Aí eu peguei um pouco dessa doutrina de vida que eu tenho, que eu adoto na minha vida, e eu criei um projeto chamado Território da Forja. O Território da Forja é uma comunidade de pessoas que escolheram se forjar, pessoas que escolheram um caminho da integridade, um caminho virtuoso, um caminho longe dos vícios. Então a gente busca pessoas que estão com essa mesma caminhada. É uma camada acima do gelo, então hoje eu tenho conteúdo gratuito no gelo. O Território da Forja é uma comunidade anual, onde as pessoas entram, então, poxa, lá tem depoimentos das pessoas, os testemunhos delas, tem uma série de exercícios que eu coloco para as pessoas praticarem. E eu também vou fazer, em agosto, uma imersão presencial. Aí já é uma terceira camada. Essa imersão vai ser presencial no interior aqui de São Paulo. Vão ser 2 dias comigo, onde a gente vai colocar em prática o que eu falo, né? Eu falo 3 coisas, basicamente, né? Eu falo sobre o despertar, que é muito importante, e o despertar não é espiritual, é tomar consciência do que influencia a sua vida e você não tem consciência. Então isso é muito importante, é você dar luz às coisas que você antes não enxergava. Segundo, você construir força para mudar, porque muitas vezes a gente não quer sair da cama, muitas vezes a gente não tem força para fazer o movimento que a gente precisa fazer. E terceiro, é mudar. Mudar, de fato, significa mudar o seu comportamento para trazer o resultado que você espera para sua vida. Porque você pode tomar consciência e não mudar, você pode tentar mudar e não ter força para mudar e você não vai conseguir, e você pode ter a força e não conseguir mudar. Então esses 3 pilares, eles precisam estar muito alinhados para a gente conseguir transformar a nossa vida. E isso eu falo no Território da Forja, mas a imersão Território da Forja, que vai ser no interior, a gente vai fazer algo mais prático, com exercícios físicos e tal. Você continua nadando? Eu nado de brincadeira, só para dar aquela soltada, relaxada. Depois que você virou atleta, assim, o peso do treinamento, ele ainda volta para a cabeça, sabe? Mas eu pratico esporte todos os dias, assim. O esporte, ele faz parte da minha disciplina. Eu acredito que o treinamento físico, é uma das melhores, aliás, é a melhor forma de se construir resiliência. O trabalho físico com o trabalho intelectual, e quando eu digo intelectual, é um trabalho de concentração e foco, ele é o mais efetivo para construir força. Tem uma região no nosso cérebro que chama-se meio cingulado anterior, que fica mais ou menos aqui no meio do cérebro. Ele é responsável por essa resistência que nós temos. É o momento da força, é o momento que a gente decide alguma coisa e fraqueja. Só que o comportamento físico, ele ajuda você a sair da sua zona de conforto. Então, quando a gente pega exercícios onde você está com uma superação muito grande, e aliado a isso, a concentração, por exemplo, um yoga, não sei se você sabe, aquele exercício de prancha, já viu que o pessoal faz prancha? Já vi. O recordista mundial é 10 horas. 10 horas? 10 horas em prancha. Esse exercício foi estudado por um médico e o médico diz, talvez esse seja o exercício que mais constrói a proteína necessária para a gente desenvolver essa força. E ele fala assim, por quê? Porque eu estou atrelando o exercício físico à mente. Você precisa se concentrar. Você precisa aprender a se concentrar. O exercício físico puro de alta intensidade, ele não constrói a força tanto quanto esse. Nossa, então é necessário a gente ter um equilíbrio, né? Um dos exercícios que mais constrói força, resiliência e essa disciplina é o gelo. Tá. Porque quando você entra no gelo, a gente ativa uma área do nosso corpo que é o nosso sistema de luta e fuga, né? Todas as vezes que nós nos deparamos com algo perigoso e eminente na nossa vida, o nosso corpo reage. E ele reage se preparando para lutar ou fugir. Isso significa que ele vai liberar muita adrenalina, ele vai aumentar sua pupila, você vai entrar em superfoco, a glicemia vai subir para você ter energia.
Quando eu entro na banheira de gelo, acontece a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, eu estou aqui naquele momento abaixando essa intensidade e aprendendo a domar esse instinto. Porque essa é uma energia muito animalesca do homem, né? É uma energia que muitas vezes a gente fala assim, por que eu fiz isso? Retomei a consciência, fiz alguma coisa que eu não queria fazer. O que foi isso? Foi a sua energia animal que tomou conta e você ainda não aprendeu a domá-la, né?